Hoje eu quero falar com você. Sim, olha o cenário lindo que a gente está gravando. Nós mudamos, né? Veio todo um processo energético de transformação da própria casa. E para esse processo, claro que eu trouxe pessoas maravilhosas nesse dia. Primeiro, nós vamos conversar aqui com o Diogo, tá? Que é uma pessoa que veio num conhecimento e num desenvolvimento muito interessante sobre calendários e sincronicidades. Vamos juntar essa conversa um pouquinho para ficar mais fácil quem é leigo. Né? O que é a gente ter um calendário só com dias numéricos e o que é a gente ter uma sincronicidade ou um sincronário para viver e se desenvolver nesse plano, tá bem? Eu entendo pouco também, vou aprender muito. Vem comigo que você vai adorar. Diogo amado, bem-vindo. Gratidão por você ter vindo de longe lá, né, de Floripa, e participar do nosso podcast e ajudar as pessoas a conhecer esse mundo aí. Eu que agradeço o convite, Márcia, pessoal do canal, a casa, por essa oportunidade em trazer esse conhecimento que é tão importante nesse processo de transição planetária, esse momento de evolução e de autoconhecimento. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Oh, bom, antes da gente entrar nesse mundo, eu queria, né, e todo mundo que vem aqui pela primeira vez faz essa conversa, que você contasse como que um engenheiro que fez uma faculdade tão empacotada, né, sempre muito cálculos e justo, assim, caiu nesse mundo de ir para um sincronário energético e de transformação. Sim, o meu processo ele foi bem interessante, assim, nesse sentido que realmente eu venho da parte das exatas, das engenharias, mas eu sou formado em engenharia florestal, que é o contato com a natureza. É. Então, esse tempo natural que eu falo, que eu venho trazer aqui para vocês, é exatamente essa conexão com o tempo natural. Então, foi um processo de eu tomar conhecimento de uma lei universal que ela influencia todas as pessoas, independente de estar consciente ou não dessa frequência de tempo, só que ela foi distorcida através do calendário gregoriano. Então, o calendário gregoriano, sim, ele foi inventado, imposto para cobrar imposto. É isso que as pessoas vivem hoje, né? Então, as pessoas vivem naquela rotina, né? Vivem olhando para feriados, olhando para final de semana, porque o resto da semana é aquela coisa cansativa, exaustiva, Isso. jornada de trabalho. E com essa forma que a gente segue o tempo natural, alinhado com as estrelas, o alinhamento também lunar, que é importante, que também foi ocultado, né, através do calendário gregoriano, a gente começa realmente a compreender que tudo é perfeito, que cada dia tem uma energia, uma frequência de luz e de som. E eu fui sendo preparado, realmente é uma missão de vida, né? Eu acredito que nada realmente é por acaso, é tudo sincronicidade. Sim. E eu acredito que eu venho realmente com essa missão de ser um porta-voz do novo tempo. Eu me declaro como um pacifista também do novo tempo ambiental. E como engenheiro florestal, eu acredito que eu ainda estou na minha missão, Sim. mas agora nesse lado também espiritual. Então, eu sempre gostei muito de números, mas essa questão do Tzolk'in, do Kim, para quem está chegando agora, pode parecer um pouco complicado, as pessoas têm muito medo Ah, dos números, né? mas a gente vai A gente vai desmistificar. desmistificar, é a Com nossa missão certeza. aqui, porque é uma linguagem simples, é uma linguagem arquetípica, então, através de imagens, de palavras-chave, de selos, de tons, a gente vai compreendendo um pouquinho melhor essa linguagem para a gente se conhecer, conhecer o outro e saber realmente como que a gente experiencia a vida aqui na matéria. Tá. Então, você fez a pergunta, né? Como que um engenheiro chegou, né, nesse conhecimento. Quando eu era pequeno, eu já tinha uma sensibilidade, assim, com o mundo espiritual, só que me causava muito medo. Tinha muito medo da morte, né? A gente está aqui com os crânios de cristal também para Sim. desmistificar essa energia também dos crânios e da morte. E eu tinha muito medo. Só que por conta desse medo, eu acabei me fechando para esse lado espiritual, porque era o que eu não queria ver, né? O lado até de certa forma religioso ali, que Sim. a gente num primeiro momento ali na infância é mais desafiador. Mas com 26 anos eu comecei meu processo de despertar espiritual, né, através de sonhos, projeções lúcidas com seres de luz,
que começaram a me trazer um pouquinho desse conhecimento para que eu pudesse depois ir atrás e investigar, e as coisas começaram a chegar para mim. Mas eu fiquei nesse processo ainda de autoconhecimento, com, né, todo tipo de terapia, eu fui buscar. Uhum. Né, tanto no lado xamânico quanto terapias integrativas. E aí, com 28 anos, chegou a lei do tempo para mim, né? Fui, de certa forma, a gente fala ativado, né? Que é Sim. quando você se torna consciente da tua assinatura galáctica, que a gente fala que é uma frequência de luz e som que estava pulsando No no momento que universo você no momento nasceu. que a gente nasce. Então, quando respira essa energia, esse Uhum. prana, essa energia vital pela primeira vez, isso já fica impregnado em nós, no nosso ser, como realmente a nossa energia é essencial, que é também a forma com que a gente vai se apresentar nesse mundo para as outras pessoas. Mas essas energias, né, porque tudo no universo é frequência, Sim. né? Quem já está nesse processo de autoconhecimento sabe, cor é frequência, som é frequência. E aí, nessa forma que é um sistema baseado já no conhecimento dos maias, que é o Uhum. Tzolk'in, né? O Tzolk'in é os sincronizadores de tempo que os maias já utilizavam para agricultura, para contagem de tempo, dos ciclos deles, né? É uma contagem que realmente a gente entende que também é galáctica, Uhum. porque ela transpõe todo o nosso sistema aqui, nosso sistema solar, e que esses seres de luz já começaram a encarnar na Terra, nessa região ali do México, Guatemala, que foi onde os maias viveram, Aham. e já deixaram esses glifos, que a gente chama que são esses selos, né? Sim. Então, para quem está em casa e também quiser já ir se familiarizando com essa matriz, é a matriz sagrada do Tzolk'in, que a gente tem os 20 selos aqui na esquerda, que são 20 arquétipos, Aham. né? E eles também representam os nossos 20 dedos, Uhum. 10 na mão e 10 no pé, e que cada um, então, está representando um arquétipo que é a frequência de luz. E também a gente tem a frequência de som, que são relacionados aos 13 tons, uma frequência, então, que também está no nosso corpo nas 13 articulações, e aí Ah, que envolve... legal. Então ele está inserido também Nós, em nós, né? sim, Não é algo como a gente está acostumado com um calendário, né, tradicional, que você tem que olhar para ele para tomar essas decisões, o que você vai fazer. O próprio sincronário está no nosso corpo. sim. Nossa, isso é É interessante. muito interessante, porque é muito profundo esse conhecimento. A partir do momento que você começa a conhecer, então, esses arquétipos, né, que estão em nós, e nós somos imagem e semelhança de Deus, do Criador e Sim. tudo mais, então, tudo está no nosso corpo. A gente traz o conhecimento espiritual para o corpo. Uhum. Como assim, né? Eu comentei que os 20 arquétipos são os nossos 20 dedos, mas esses 20 selos, eles também correspondem aos 20 aminoácidos principais do nosso corpo. Uau. Então, cada dia vai ter alimentos específicos, né? Vai ter aquela energia daquela frequência. Quem também já se aprofundou em outros conhecimentos, como o I Ching, Uhum. da medicina milenar chinesa, dos pontos de acupuntura no corpo, tudo isso está no nosso corpo, Entendi. né? Bom, Então, falando em frequência, então não podemos deixar de colocar uma frequência uma frequência... nesse podcast com hoje. certeza. Aqui estão as frequências da CIA, então. Me intua aí um número de 1 a 8, o que a gente vai frequenciar para trabalhar essa conversa mais profundamente? 8. 8? Aham. Uau! Então, está aqui, Si. Si, a mãe do Brasil. A mãe do Brasil. Então, que essa frequência, né, nos ajude nesse processo, que a gente possa trazer esse conhecimento e também esse processo de cura para as pessoas que estão nos assistindo e que vão fazer uma transformação com certeza com tudo isso. Gratidão. Gratidão, maravilhosa energia da mãe do Brasil. Da mãe do Brasil. Sim. Em Tupi-Guarani? Em Tupi-Guarani. Si quer dizer mãe. Uau. Olha, você realmente trouxe um assunto aí que você já de cara a gente vê que não tem como ter uma conversa num podcast só. Vai ter que ter uma sequência. Sim, eu voltarei. E
E essa compreensão do nosso corpo com o universo é uma coisa que a gente meio que esqueceu, não é? Sim. É algo que ou a pessoa está muito na matéria, né? E aí E não tá é só, errado estar não na é matéria, errado, né? não estamos vivendo Sim. num planeta, né, que traz essa experiência da matéria, é maravilhoso. Sentir as sinergias, os cheiros, sabores, né, o Sim. toque, isso realmente é maravilhoso. Mas não podemos esquecer que também somos espírito, né? Então a lei do tempo, a partir então desse conhecimento que foi trazido pelos maias, mas que é o cumprimento também de várias profecias que convergem para esse tema que a gente se refere como lei do tempo. Uma coisa que eu acho que é importante, Diogo, a gente esclarecer com quem está caindo aí pela primeira vez nessa conversa, que o calendário maia para, né, em 2012. Então, acho que a gente tem que fechar isso até para pessoas não confundirem, porque são duas coisas diferentes, né? Diz assim, estão usando um calendário que já não existe mais. Que a gente estava tendo essa conversa aí nos bastidores, e eu acho que é legal a gente primeiro colocar isso, essa Certo. relação com o calendário maia. Certo. Então, muitas pessoas também confundem essa visão que eu estou trazendo aqui para vocês, que é esse guarda-chuva da lei do tempo, que envolve o sincronário das 13 luas de 28 Sim. dias. Então, ao invés de seguir o calendário gregoriano, que os Aham. meses têm, né, toda essa confusão. Novembro era para ser o mês 9, Sim. é o mês 11, dezembro era Sim. para ser o mês 10, é o mês 12, né? Sim. E aquilo que eu estava trazendo também para o corpo. Na nossa mão, a gente tem as falanges dos dedos, e se você contar, tem 3, 6, 9, 12, 13, 14. O dedão, né, tem uma oculta. Sim. 14 numa mão com 14 da outra, somos 28 dias de uma lua. Sim. Então, a gente traz a frequência lunar para o nosso sistema, que a gente facilita falando calendário, mas a palavra calendário, ela se refere à calenda, que é o livro de impostos. É exatamente o que o calendário gregoriano traz. A Um dia para cobrança. você cobrar os impostos. Uhum. Então, por isso que aqui a gente se refere ao sincronário das 13 luas, de 28 dias. 13 vezes 28, então o nosso ano que tem 13 meses, que a gente conta como lua, 364. Mais um dia que a gente chama como dia fora do tempo. Que eu achei isso maravilhoso. É o dia do descanso, Nossa, é da de uma pausa. energia, né? É sensacional, é um grande portal, né? Que aí, nesse dia, realmente representa um salto quântico do ano, porque a gente finalizou um ciclo, né? Deu a pausa, que é o dia do perdão universal também, um dia do perdão muito importante, esse intervalo, antes de começar o ano. Então, o nosso sistema de contagem de tempo, de ano, se a gente está dando uma volta ao redor do Sol, nada mais justo que a gente se alinhe aos sistemas solares. E no dia 26 de julho, do antigo gregoriano, é quando a estrela Sirius nasce ali nessa linha do Equador, que é o centro da Terra, nasce, né, e no horizonte a gente começa a observar de novo o nascimento heliacal de Sirius. Então, como é uma contagem planetária para todos, né, os continentes, todas as civilizações, inicia a contagem alinhada a Sirius, exatamente para trazer esse ponto, né, que a gente alinha o ciclo solar e o lunar dentro de um sistema calendárico, né, vamos dizer assim, e que respeita o ciclo do tempo natural, da Terra e do cosmos, né? Então, isso é toda a base, então, que a gente traz com relação à lei do tempo, né? Isso é maravilhoso, né? Sim. Porque você poder transitar por esse planeta, por Isso. esse plano, respeitando os ciclos que Os nós ciclos. estamos inseridos, né? Porque se eu estou num ciclo manco, vamos chamar de manco, né? Sim. Onde eu estou só na questão solar e esqueço todo o efeito lunar, nós estamos sempre cansados, que você disse muito bem no começo, né? Que as pessoas trabalham num calendário gregoriano, esperando o feriado. Quando vira o ano, a pessoa faz... A primeira coisa que a pessoa faz quando vira o ano. Isso. Pega o calendário gregoriano e fala Vai assim, quantos mapear. feriados... Não, quantos feriados tem esse ano? Daí fala, nossa, vai ter pouco feriado. Olha isso, gente. Né? É preciso despertar que é um calendário de escravidão. Ok, ninguém vai tacar fogo e jogar, a gente precisa... É uma transição. Né? Tá ali inserido e tem obrigações que tem que estar nesse calendário. Mas acordar
para que a gente tenha algo melhor, para viver melhor daquela nutrição que você falou. Exato, que aí a cada dia vai ter aquela sinergia, aquela energia que vai estar trazendo aquela informação e como que você reage com relação a cada uma dessas frequências, que aqui a gente chama de Kin. Kin é uma tradução para dia em maia, é K-I-N. Então, todo dia vai ter um Kin. Quando você nasce, você tem o teu Kin e é como você se apresenta, né? Então, só para trazer esse contexto de apresentação. E o Kin é o mesmo nos 364 dias? Aí, então... Ou ele muda? Não, o que acontece? Como são 20 arquétipos, né, que é uma jornada arquetípica, começa no primeiro selo, que é o dragão, que é a força primordial ali de início de criação, de nascimento, são as palavras que resumem o arquétipo do dragão, e vai caminhando ali o 2, é o vento, a comunicação, o espírito, a noite com a intuição, os sonhos, a abundância. Então, é uma jornada até o 20, que é o sol, que é a iluminação. Então, é um passo a passo. E aí eu estava comentando também a questão dos tons, que são as frequências que também estão no nosso corpo com o que dá movimento. Com as articulações. Com as articulações. Então, começa no tornozelo direito, com o primeiro tom, o joelho também, o segundo tom, o quadril, o terceiro tom, o 4, que é o pulso, né, o quarto tom, o 5, que é o tom harmônico, no cotovelo, o 6 no ombro direito e o 7 está no meio. Então, quando a gente traz a questão também do 7 sendo um número místico, número do médium, né, que é o meio, é a nossa coluna vertebral. Então, como a gente sintoniza com o 7. E depois, do outro lado, tem, né, espelhado, né, mais 6 tons, então fecha os 13 tons no nosso corpo físico. Então, quando a gente combina um selo e um tom, 13 vezes 20 dá 260 possibilidades, que é a matriz. Por isso que é bom ter um engenheiro fazendo pra isso. fazer para fazer os cálculos. Os jamais conseguiria Não, mas, fazer esses cálculos tão aqui rápidos. na matriz... Mas tem uma cola, né? É a colinha, ó. 20 vezes 13 colunas, 260. Tá. E o que é o 260? Exatamente um ciclo de uma gestação humana. Então, a gente vive ciclos de gestações. A gente teve a gestação dentro, né, da barriga da mãe, Uhum. né, que a gente foi se nutrindo ali também, né, dessa energia, tanto dela quanto, né, a criança na barriga, no ventre, ela está ouvindo a família, o pai falando, né? Então, a gente traz exatamente a importância também do ciclo da gestação. E é um ciclo mais curto, é um ciclo de 260 dias. Uau! E por isso que a gente tem essas contagens, né, do Tzolk'in, alinhando com a frequência do ano, que são 365 dias, mas que ele está organizado em forma de 13 lunações de 28 dias, mais o dia fora do tempo. Então, é uma engrenagem mesmo, né? Uma engrenagem de 260, que é o Tzolk'in, e uma engrenagem de 365, que é o ano. Então, o Kin, ele vai se repetir a cada 260 dias. Tá. Mas ele só vai voltar a repetir o mesmo Kin naquela data do ano a cada 52 anos. Que é quando a gente alinha, então, com o Sirius. É o tempo que Sirius leva para dar uma volta na órbita, né? A Terra leva para dar uma volta ao redor da órbita também de Sirius. Sirius é um planeta, é uma estrela binária, né? Que é onde vem também os golfinhos, baleias, né? Os cetáceos, que também está totalmente conectado com essa consciência, né, telepática. Isso aqui é uma linguagem da luz e som e uma linguagem telepática. Então, o que acontece? Para quem está chegando agora e é uma novidade, pode parecer muito difícil. Mas se você fizer a medicina diária de se conectar, qual que é o Kin de hoje? Né? Vou ler o mantra Kin, que é o poema Kin, que está trazendo as palavras-chave daquele dia. E você vai viver o teu dia, né? Sei lá, na hora que você acorda, faz a tua meditação, visualiza o selo, né? Dá uma meditadinha ali no mantra. Você já vai começar a gravar todas as informações naquele Kin. Então, quanto mais tempo você vai viver consciente desse sistema, mais informações você vai ter sobre cada um dos Kins dessas pessoas. Então, é uma forma de você organizar a tua memória. O que é o mais importante para quem está chegando agora a entender? Para mim, desde quando eu comecei a fazer essa contagem, eu nunca mais esqueci praticamente de nada que fosse importante. Porque eu organizo a minha mente e eu falo que os 15 é como se fossem cápsulas de tempo e que eu estou gravando a informação daquele dia naquele Kin.
Então, o próprio banco de informação coletivo, Sim. que a gente pode se referir aos registros acásticos, que Sim. muitas pessoas acessam, né? Sim. Que é a consciência também da Terra. A gente acessa com o nosso terceiro olho, né? Sim. Então, facilita quando a gente está falando nessa linguagem dos Kins. Porque a partir do momento que eu conheço você, eu conheço o teu Kin, tem uma série de pessoas que eu conheço com o mesmo Kin, dias que eu vivenciei com esse Kin, e toda aquela informação já vai estar disponível para acessar. Então, a partir do momento que eu vejo aquele número, né? Por exemplo, o teu Kin é o 73. Né? Dentro do 260, o teu é o 73. Sim. Então, na hora que eu vejo o 73, de repente, né, numa placa de um carro, né, ou de repente vou pagar uma conta e tá o 73, ou de repente um número de telefone, automaticamente vai vir na minha mente a Márcia. Olha Márcia, só. lembrei da Márcia. mas, né, As aquele pessoas campo... que são desse Kim. Isso, as pessoas que estão realmente vivendo conectadas vão saber interpretar a mensagem. Porque toda essa linguagem aqui, ela não está na nossa mente tradicional de terceira dimensão de matéria. É uma linguagem que é a linguagem da quarta dimensão. E o Einstein já falava que o tempo é a quarta dimensão. Sim. Né? Inclusive, o Kim do Einstein é o 260, que é eu o queria Sol saber. cósmico. É o último Kim. Então, ele traz toda essa frequência do tempo também, porque a quarta dimensão, ela não é física. Ela é a ponte para a gente acessar a quinta dimensão. Entendi. E aí, a quinta dimensão é o que a gente já conhece, né? Como, né, o tempo de regeneração, né, das pessoas vivendo em harmonia, né, vibrando, né, na mais alta vibração de consciência, de amor, de tudo que realmente já foi profetizado por tantos avatares. Sim. Que agora a gente está realmente nesse passo de transição. E aí eu volto lá no ponto da tua pergunta, né? Como que o calendário maia falou que encerrou em 21 de dezembro de 2012 Sim. e agora a gente ainda continua usando, para você ter uma ideia, né? Porque como a gente está vivendo, a gente está encerrando o período ali de peixes, que é o período crístico, na era crística, e entrando na era de aquário. Tá? Então, essa contagem do calendário maia antigo, ela começou em 13 de agosto de 3113 a.C. E ela finalizou em 21 de dezembro de 2012. Sim. Foi um ciclo de mais de 5.000 anos. Né? Tinha essa conversa que dizia que o calendário mundo, dos maias isso, dizia vai que ia acabar, isso vai contar. né? Mas os maias nunca falaram que, acabando a contagem, que ia acabar o mundo. Acabou o mundo da forma como que a gente conhecia. Então, agora a gente está próximo de novo dessa data, né? Do gregoriano 21 de dezembro. E vai completar 12 anos. O que é 12 anos comparado com mais de 5.000 anos desse encerramento dessa era, né, que foi prevista pelos maias? Mas agora a gente já está num novo limiar de tempo. Então, realmente, a humanidade só ainda não se deu conta que já estamos vivendo uma nova era. É o processo do despertar, que cada um tem o seu tempo, tá tudo certo. Sim. Eu entendo que é um programa matemático perfeito, porque eu já estou consciente da lei do tempo há 6 anos. Isso eu ia te perguntar. Quanto tempo você está usando? 6 anos que eu vivo consciente todos os dias e muita sincronicidade, né? A palavra sincronicidade é junto no tempo. Então, eu sei todos os momentos que eu estou no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque essa ferramenta me dá a confirmação e a segurança para eu tomar minhas decisões, as minhas escolhas e saber para onde eu tenho que ir. Incluso, a gente agendou o podcast nesse dia, você checou, né? O Kim do dia e disse, ok, podemos fazer nesse dia, Isso. não é? Eu, na verdade, eu não me baseio tanto como uma base... Não é adivinhação, de tomada de decisão. não. Na verdade, de confirmação. Confirmação. Né? É confirmação. Estou fazendo a coisa certa no dia certo. Exatamente. Então, como a tendência é a gente viver cada vez mais na presença, um dia de cada vez. Né? Viver o agora. Porque o amanhã, ninguém sabe. Sim, né? Só que, o que acontece? Como eu já estou vivendo esse ciclo há mais de 6 anos... Eu sei exatamente o que eu estava fazendo, principalmente há 5 anos atrás.
eu sei exatamente o que eu estava vivendo há 5 anos atrás. As pessoas Nossa, não lembram nem o que estavam que eu comendo comi ontem, ontem. É hoje. verdade, verdade. Mas por quê? Porque a minha mente, ela já está acostumada com esse programa novo, né? Não é novo, é que sempre existiu. Os animais sempre É viveram um isso. software, né, É um novo, software, né? A gente está deixando aquele é. HD HD pesado, pesado, né, do antigo, gregoriano. cheio de crenças Sim. limitantes, né? E- Então, uma das missões, né, realmente é essa virada de chave, porque a gente já está muito acostumado, principalmente agora na era, porque a era de aquário é era da tecnologia, né, sim, informação. Mas você deve lembrar quando mudou as estações de rádio do AM por FM. sim. Mudou a frequência, melhorou a qualidade de som, de imagem, né, TV preto e branco para colorida. Então, fui Sim, sempre mudando e frequência. agora você pode ver até na fotografia, né? Aham. Se a gente pega uma fotografia da década de 70, a qualidade de cor que está naquela foto é uma. Hoje você tem, né, você vê nitidamente o caminhar da Uhum. humanidade pelas próprias tonalidades das fotos, Das- como elas ficam mais vivas, né? Sim. E ali eu vi que tem cores diferentes. Uhum. Isso também ajuda a gente a se A conectar. identificar Uhum, isso. Por exemplo, o, o arquétipo do selo, que é o arquétipo de luz, uhum, ele sempre vai ser a mesma cor. Por exemplo, o teu é o caminhante do céu vermelho. uhum. Todos os caminhantes do céu são vermelhos. O vermelho, ele é uma cromática que ele inicia, né? Ele traz essa questão do início do nascimento, né? Ele traz essa força de iniciar as coisas. Então, todos os Aham. selos vermelhos são grandes iniciadores, Sim, né? é legal. Depois do selo vermelho vem um selo branco. O selo branco, ele é um selo de refinamento, né? De organização, de planejamento, humildade. Então, o branco, ele traz o refinamento. Depois vem o azul, que atualmente a gente utiliza o azul, mas para os mais Aham. também eles comparavam o negro, né? O azul ao negro. É Sim, uma energia de ação, de realização, de conhecimento, de transformação. Então, os azuis, os selos azuis trazem essa energia. E os amarelos trazem um amadurecimento, a uhum. sabedoria, a iluminação. Então, dependendo da cor, vai trazer, né? A cor ela vai estar informando também. Tanto é que tem cromoterapia, né? O espectro mesmo das Sim, cores é muito sim. importante. Só que essas 4 cores, elas também estão trazendo as 4 bases nitrogenadas do nosso DNA. Ah, uau. Falei, Porque você vai tudo ter que voltar mais vezes mesmo. então, porque aí é como a Mexer no gente vai DNA é tudo de bom. tudo isso aqui é o nosso DNA, Aham. que também foi modificado, né? Se a gente for entrar nesse aspecto, Sim, né, não dá. abre muita coisa, É, realmente assim. Então, a gente, quando a gente está seguindo a contagem, a gente está recodificando mesmo, nesse sentido de colocando em ordem, conhecendo, né? Porque, inclusive, quando a gente entra, existem estudos também, né, do nome de Deus, que está na assinatura no nosso DNA, uhum. que é exatamente as letras em hebraico, Yod-He, Vod-He, é o Sim, tetragramatron, né? Então, nessa numerologia, porque o hebraico, as letras, cada letra tem um número, sim. né? Então, a gente identificou, né? Eu falo porque é tudo Sim, coletivo, né? claro. Mas todas essas também escrituras sagradas confirmam o que os maias estão trazendo. Então, a gente está chegando num momento que tudo está convergindo para uma coisa só. E a lei do tempo, ela foi, digamos assim, não foi inventada, ela foi trazida e Uhum. redescoberta pelo Dr. José Arguelles. E esse doutor José ainda é vivo? Não, ele Não? já fez a Já fez ascensão, a fez? passagem dele, antes mesmo do encerramento do ciclo de 2012, Aham. né? Ele E, deixou toda essa informação e voltou, porque realmente a missão dele começou com 14 anos. uau. Ele começou, subiu a pirâmide de Teotihuacan, lá no Uhum. México, Sim. e ele começou a acessar toda essa informação. Uhum. E aí ele dedicou toda a vida dele, né? Inclusive ele tem, né, pós-graduação, PhD em História da Arte. Então, ele traz isso muito com bases científicas, Sim. artísticas, espirituais. Tanto é que uma das bandeiras assim que ele trouxe para o movimento da Lei do Tempo é a bandeira da paz. Não Uhum. sei se você já ouviu falar no Pacto de Já. Roerich, né, que são 3 círculos. Até tenho tatuada no meu pulso, Sim. né? Porque são 3 círculos interceptados que representam arte, ciência e espiritualidade em volta da cultura, porque onde há cultura, há paz. Então,
onde está essa bandeira realmente não pode destruir, né, em períodos de guerras, né, um pacto que foi assinado por diversos países. Uhum. Então, a lei do tempo ela vem realmente para unificar, porque isso aqui é base científica também, né, tem várias coisas que comprovam Sim. cientificamente, numericamente, E eu mas vi que tem... na ONU também, né? Não sei se você já viu isso, que a ONU identifica que a paz no mundo ela só virá, né, se a gente adaptar ou passar a usar também Uhum, esse sincronário da paz, né? Por isso que ele sim. também é chamado de sincronário da paz, Sincronário da né? Paz, é bem Que conhecido. que é ele que vai trazer paz ao mundo, né? Sim, porque Porque aquele traz paz lance traz paz. interior. Porque aquilo que eu comentei da mudança de frequência. Uhum, A frequência do calendário gregoriano, o Dr. José Arguelles identificou como frequência do tempo artificial uhum, 1260. Por sim. quê? Os 12 meses irregulares, né, que os meses têm cada um a sua importância de tempo. Fevereiro tem 28, a 28, cada 4 anos o 29, outros meses 30, 31, sim, uma né, confusão. aquela confusão que os imperadores, Júlios, Augustos, quiseram que os nomes deles estivessem no calendário com mais tempo. E como que a nossa mente, o nosso cérebro, ele aprende por repetição, Uhum, por ciclos. Por isso que as pessoas se viciam nos ciclos, porque ele está aprendendo por repetição. uhum. Então, eu tenho certeza que as pessoas, todo mundo que ainda segue o calendário gregoriano, se for perguntar que dia é hoje, não sabe. A Tem que maioria não olhar no sabe. celular, numa Sim. Ah, folhinha, para hoje saber que é. dia Aham, que é, que dia da aham. semana, se vai até 30, 31. Isso É é uma uma, né? confusão. Esse mês é 30, Isso. 31, né? Porque o nosso cérebro ele aprende por repetição, não é um ciclo repetitivo de uma ordem natural, então precisa de um calendário para olhar, para se localizar no tempo, né? E como que a nossa mente fica naquela oscilação, lá em cima, lá embaixo, né? Dançando. 30, 31, 28, 29, 30, 31. Quando a gente começa a seguir o sincronário das 13 luas de 28 dias, são ciclos de 28. Uma lua 28, outra lua 28, 28, 28, 28. Então, estabiliza o nosso lado mental, porque a lua influencia nas marés, influencia Uhum, nas plantações, sim. no corte de cabelo, né? As É. mulheres que vivem as lunações mesmo no corpo físico sentem, né, mais a influência da lua. Mas eu também, como homem, depois que eu comecei a seguir a contagem do sincronário das 13 luas, eu comecei a entender melhor os meus ciclos de humor também, né, Sim, de também, né? oscilação. Não é uma O máquina, né? corpo é formado basicamente por água. Então, como é que não vai influenciar o ser humano que é por água, as sinergias, né, todo esse Sim. processo? Então, a gente ir acostumando a nossa mente a viver realmente o tempo natural, que é o tempo que os animais vivem, as plantas vivem, só o ser humano que se desconectou. E a partir do momento que o ser humano desconectou do ciclo natural, porque o calendário gregoriano ele é muito recente, ele tem Aham. pouco mais de 441 anos. O que é também 441 anos? Né? Foi quando a Pouco, né? humanidade começou a se voltar só para a matéria. Porque Uhum, daí esse calendário gregoriano, a fórmula dele é que tempo é igual a dinheiro. uhum. E não tempo é igual a arte, que é o que a gente traz na lei do tempo, de viver cada um o seu plano de alma, o que vem trazer para esse mundo de dom, de talento, porque cada um tem uma energia que é única e que, a partir do momento que a pessoa se conhece, né, ela não vai mais fazer algo porque ela está sendo influenciada pela sociedade ou pelos pais que queriam que ela fosse aquilo, aquela Sim, seguir pessoa essa seguir a carreira. carreira, né? Não, a pessoa, opa, eu vou voltar aos meus sonhos de infância, né? Ah, eu sempre gostei de fazer isso. Aquilo que você faz independente do dinheiro, Sim. mas que você faz tão bem, com tanto talento, que você vai ser reconhecido por aquilo e você vai ser próspero e abundante, porque a natureza é abundante. Imagina quantos frutos dá uma árvore Sim. e, né, todo esse processo. Então, é voltar realmente para o natural, né, e com base no conhecimento ancestral, a gente trazer o nosso futuro. Um futuro, ele é ancestral. E a forma da pessoa acessar isso, né? É, ela precisa fazer um curso, ela pode fazer, digamos assim, eu quero fazer o meu, saber sobre mim, né? Uhum. Eu quero saber sobre meu marido, minhas filhas, meus netos, né? Quer Uhum. dizer, eu posso, com isso, ter uma forma de olhar diferente para eles? Com certeza. Eu falo também que é uma grande descoberta quando se descobre o seu Kim, mas Uhum.
sempre uma relação de espelho. Então, as pessoas que estão as mais próximas, como família, amigos, trabalho, não estão ali por acaso. É exatamente uma questão de energia, de sinergia, seja por uma questão kármica, ou seja por uma questão ali, né, com certeza, né, também de autoevolução e, né, de parcerias. Sim. E a partir do momento que você conhece a pessoa através da frequência dela, você vai descobrir qual que é o propósito, o desafio, o serviço de vocês juntos, porque dá para brincar de somar as energias. Né? Dá para fazer Dá para brincar, dá para assim, fazer então, alquimias dá para fazer também. alquimias, assim como você faz com as sinergias. Né? Então, por exemplo, o meu Kim é o Kim 87, que é mão solar azul. Né? Então, é a frequência do selo 7, que é a energia da mão. Então, eu trago energia de cura com as mãos. Eu gosto de fazer terapia com as mãos, né? Tem a terapia do sincronotron, que é a aplicação prática desse conhecimento com pontos que já estão mapeados na nossa cabeça, né? Mas que, como é uma terapia multidimensional, também pode ser realizada à distância. E todas essas frequências também são convertidas em notas musicais, para você também ouvir a frequência do dia do seu nascimento, ou daquele dia específico. Dá para saber isso? Dá para saber tudo. Nossa, acho que a gente vai ter que fazer. Vamos fazer, com certeza, sim. Então, assim, literalmente trazer para o nosso ser, né? Me corrija se eu estiver errada, mais condição de viver nesse plano. Isso? Exatamente. E só para concluir o raciocínio ali das somas, né? Eu tinha comentado que o teu é o 73, que é o caminhante do céu galáctico vermelho. Sim. Né? Então, como eu já estou acostumado com os arquétipos e com os Kins, né? Eu faço tudo de cabeça. Então, se eu somar o teu selo, que é o 13, junto com o meu, que é o 7, 13 mais 7 dá 20, que é o arquétipo do Sol, que é a iluminação, a fonte de vida, o mestre interno, né? O fogo universal. E se eu somar o meu tom, que é o tom 9, o tom solar, que traz energia de intenção, realização, com o teu tom, que é o tom 8, que é o tom galáctico, 9 mais 8 dá 17. Só que a gente só tem 13 tons. Então, se a gente tira um ciclo de 13, sobram 4, que é o tom 4 autoexistente da forma. Então, o meu Kim e o teu juntos é o Sol autoexistente amarelo. Né? Lembra que eu comentei lá no início? O selo sempre vai ser a mesma cor. O que vai mudar de cada Kim é o tom, que é a palavra que está no meio. E uma coisa importante, porque quando eu fui olhar isso sozinha, sem entender quase nada, quando eu falava tom, e como tinha cor, eu pensava que era cor. Que era a cor. Mas o tom aí é o tom vibracional. Vibracional da frequência de som e que ele é identificado na matriz por pontos e traços. Então, como que os maias contavam? Né? Eles contam através de pontos e traços também, que é uma matemática comum também, né? O I Ching, que é por traços, né? Sim. Mas eles fazem assim, é bem simples. 1 é um ponto, como se fosse um dedo assim. O 2, 2 pontos. O 3, 3 pontos. O 4, 4 pontos. O 5, ele já é um traço, porque é uma mão cheia. Como é que vai ser o 6? Um traço que vale 5, uma mão cheia, e mais um pontinho em cima, é o 6. O 7, um traço e 2 pontos, e assim por diante. O 10 são 2 traços de 5. Então, é uma matemática realmente multidimensional, porque vai entrando em níveis. Por exemplo, 2 pontos, um em cima do outro, o primeiro ponto ele vale 1. Só que o ponto no segundo nível ele vale 20. Então, 2 pontos vai valer 21. E aí, isso, né, proporciona uma expansão de consciência muito grande, quando a gente vai observar isso nas estrelas, né, em outras geometrias, essa forma de contagem dos maias, que é contagem vigesimal, porque está voltado no 20. É diferente da matemática pitagórica, que é voltado só para o 10. É verdade. Então, quem está acostumado com a matemática pitagórica tradicional, normalmente, se o número é 17, soma 7 mais 1 dá 8. Mas aí deixou de entender um arquétipo que é o 17 da Terra. É uma energia que foi desconsiderada, porque a totalidade, Deus nos fez com 20 dedos. Nossa. Por isso que é vigesimal, e os 20 aminoácidos do nosso corpo. Então, é bem profundo. Me diz mais uma coisa. E você também
dar formação sobre Sim. isso, cursos sobre, Isso, como né? que a pessoa pode se Porque conectar. eu acho que primeiro, sei lá, né? Estou dizendo de uma pessoa leiga, como eu acredito que muitos que estão nos assistindo são. Se eu dizer assim, bom, eu quero entender né? Saber qual é o meu Kim, quais são as minhas capacidades, as minhas dificuldades, né? Mas também quero entender a minha família, que está ao meu entorno, né? Porque eu entendo que se eu compreendo o que está ao meu lado melhor, os relacionamentos todos melhoram, né? Perfeito. E nós temos na família eu digo que não é nenhuma pós-graduação, é um doutorado, né? Ter família é praticamente fazer um doutorado. Eu fazendo isso e num curso eu consigo aprender. Não estou dizendo nem que eu vá assim, eu não quero aprender a ser uma terapeuta nessa área, claro. ou, né, a pessoa de repente quer ser um terapeuta nessa área, mas numa formação a gente consegue chegar nesse nível de compreensão ou isso demora muito? Então, é muito de cada pessoa, de cada Tá. indivíduo, né? Hoje em dia, com a internet, tem muita coisa já, YouTube, né? Você pesquisa, tem o site também, você digita Lei do Tempo ou digita Tzolk'in, você já vai começar a acessar muita informação que está disponível para ir começando, né? Na própria página também do tzolk'in.io, que é uma das primeiras que aparece, você vai lá e clica num livrinho que é biblioteca, tem bastante conteúdo assim para a pessoa já ler, identificar, né, entender essa história do que é o Tzolk'in e o Sincronar das 13 Luas, essas bases mesmo para a pessoa começar a entender cada um dos selos, os arquétipos, as palavras-chave. Mas aqui realmente é voltar a ser criança também, porque é tudo muito lúdico. Tudo na Lei do Tempo é muito lúdico. Então, desde uma criança que está se alfabetizando agora, aprendendo a ler, ou mesmo ainda não sabe ler, só está visualizando, as pessoas já estão absorvendo esse conhecimento só no visual. Só no visual. Porque, como eu falei, é multidimensional e muitas pessoas começam a relembrar, porque, como eu falei, isso é o natural. Isso está no nosso DNA, tá nas plantas, está nos minerais. Então, as pessoas, quando realmente ela desperta para olhar para isso, ela aprende de uma forma muito rápida. Eu nunca tive dificuldade de aprender isso, porque sempre foi aquela sensação que eu estava recordando. Sim. Então, às vezes eu ouvia, né, uma live de alguém, uma palestra, eu fiz formação também com relação a isso, e eu nunca mais esqueci, porque são a compreensão mesmo dos fractais de vida. Quem quiser se interessar e gostou da minha didática, que é aprender comigo, eu também tenho curso, né, que daí é um curso que está dividido também em 13 módulos, que daí, né, vai desde o básico até ir aprofundando nos cálculos. Virtual, dá para fazer, dá para fazer assim, online, de qualquer lugar sim. que eu tiver. Isso, eu gosto também do presencial, então às vezes eu Sim. faço alguns workshops presenciais, mas esse curso já está disponível para quem quiser começar a estudar, tem bastante material para estudar. Ou, de repente, a pessoa pode entrar fazendo uma leitura de mapa, porque daí pode fazer, eu faço também esse trabalho de uma leitura dos códigos galácticos da Lei do Tempo daquela pessoa, a partir da data de nascimento, né, o Kim da pessoa. Esse Kim ele vai expandir no oráculo, que é as forças que dão apoio, que é o análogo, a energia que guia, o que desafia, que é o antípoda, o poder oculto. Então, a pessoa vai começando a expandir um pouquinho mais a percepção, assim como tem o ciclo da onda encantada, que é um ciclo de 13 dias passando pelos 13 tons. Então, você que nasceu no tom 8, que é o tom galáctico, é a casa 8 de um ciclo de 13 dias. Mas quem está no primeiro tom vai trazer a energia do propósito. Então, né, eu vou falando teu propósito, teus desafios, teu serviço, até chegar no final, que é a transcendência, que é o tom 13. Então, na Lei do Tempo, a gente traz muito o número 13 por conta que o ciclo do 13, ele transcende o 12, né? O que é isso? Ele liberta, porque o 12 é um ciclo fechado. Então, por isso que a gente tem o sincronar das 13 luas, tem a profecia também dos 13 crânios de cristal. Sim, nós trouxemos aqui. Crânios, eu trouxe os o 13 meu crânio. Tons. É menor que o dele, porque eu estou aprendendo. Tá bom? Não, mas não é o meu... tamanho. Não, é a consciência. E esse é o teu. Vou chegar nesse aqui ainda. Não, mas
Esse aqui eu só levo realmente assim para ocasiões especiais, como Sim. estar É, aqui. esse aqui também veio para Mas minha vida de isso uma forma muito é muito especial. mágico, porque é eles que nos escolhem, É né? verdade. E realmente é um chamado, assim, que eu digo, né? Como toda espiritualidade, mas é um chamado também, acredito que no momento ainda para poucos, né? As pessoas ainda têm muito tabu, muito, né, receio Sim, de se sim. aprofundar, né? Muitos medos. Mas pare e pensa uma coisa, né, Diogo? As catedrais que tem na Europa, as mais antigas, elas têm estruturas feitas de crânios, Uhum, né? E tem toda uma força, uma simbologia, mas também um arquétipo, né, atrás uhum, disso, que não foi à toa que está ali, sim. né? Então, eu sei lá, em algum momento virou as pessoas olharem para um crânio e terem medo dele, né? Ou Uhum. achar que. Mas é o medo do É desconhecido. um, Quer dizer, é um eu não medo. compreendo o que aquilo representa, porque a gente encontra na literatura e em vários livros, em várias questões, muitas informações importantes sobre, né, o poder da transformação dos Uhum, crânios, né? uhum. Incluso tem, né, aqueles 13 crânios, são 13, né, que São foram 13, encontrados, né? isso. Que já foram deixados desde a época de Lemúria e Atlântida, Uhum. com toda a informação, né? São consciências que Sim. estão realmente na natureza. Que contaram E uma historinha, não sei se você contar sabe, né? Que ele foi esculpido. Imagina, naquela época, esculpido com o quê, né? com Não que tem como, daquele tamanho, é outra naquela. É uma tecnologia, outra tecnologia, né? com a mandíbula solta, É, ainda né? mandíbula solta, quer dizer, Né, toda a lapidação dele é sensacional. Quem tiver curiosidade, né, eu é. recomendo. Mas a questão, né, por que o formato também do crânio? Porque quando a gente olha a imagem do homem vitruviano, né, que é Uhum, lá a imagem do Da Vinci, sim, né, ele está mostrando também as partes, os membros, né, e a cabeça, né, o ser humano, o formato de uma estrela também de 5 pontas. sim. Então, o crânio ele está em cima. E é também a conexão com o poder da nossa mente, a mente coletiva. E se a gente já se conecta com os cristais, eu sei que tu adora também cristal. Sim. Na forma natural dele, eu adoro cristais. Quanto mais naturais, melhor. Só Aham. que a questão do crânio é porque ele está também trazendo a semelhança. Então, quando a gente olha para um crânio e vê a semelhança e sabe que o nosso destino, a nossa única certeza é a morte. Sim. Então, a gente começa a trabalhar esse tabu também com relação à morte, que ela é uma passagem para uma outra dimensão, né? Que morre o físico, mas a nossa consciência, a nossa alma, ela é imortal. Mas que todo dia a gente morre para alguma coisa, para um ciclo para alguém. E quando a gente traz isso realmente, a gente consegue viver mais na presença, né? E não deixar a vida também correr tão solta, aproveitar as oportunidades. E o próprio Shakespeare, né? Ele pegava o crânio e é a Uhum. forma com que a gente se conecta com ele. A gente olha nos olhos dele e começa essa reflexão, né? Ser ou não ser, né? Eis a questão. Sim. Mas é um momento que a gente vai falar com o nosso próprio eu superior. Então, a imagem e semelhança do crânio, a gente está trazendo as nossas consciências, as memórias, a consciência de outros crânios. É um processo terapêutico. Sim. Então, além, né, de um terapeuta, num profissional, num psicólogo, é um momento de você fazer essa meditação e entrar em contato com a tua própria consciência. Por isso que é muito fascinante quando a gente consegue descobrir e se conectar e falar realmente com a consciência a partir dos cristais, Aham. né? Então, é um pouco, né, dessa medicina do crânio de cristal. Olha, eu até queria então aproveitar esse momento e perguntar para você o que, que você acha da gente fazer um workshop aqui em Curitiba, né? Lá por março no calendário gregoriano, né? Depois a Uhum. gente ajusta Faz esses a 15, transição, assim. né? Começar a trazer esse conhecimento, essa vivência, né? Para Uhum. quem já utiliza ou para quem quer Uhum. utilizar. Uhum. E depois a pessoa vê se avança, né, ou não, mas também eu acho que o mais importante, no workshop a gente conseguiria fazer a pessoa vai sair só com aquele conteúdo, digamos assim, só de papel, de informação, ou ela também consegue acessar a transformação? Com certeza, né? O principal é a transformação, as curas que acontecem, principalmente presenciais, no caso de um workshop desse, Sim, né? Além do conhecimento, a pessoa vai estar trocando as informações com outras pessoas e
se conhecendo a partir do outro. Uhum. Em Maia, a gente tem uma frase que é In Lakesh, que a tradução significa em torno assim de eu sou outro você, eu me vejo em você. Então, a partir do momento que a gente se reúne e começa a abrir esse campo mesmo desse conhecimento, é muita transformação, é muita sincronicidade, é aquela sensação de retorno para casa, de conectar com a família também espiritual, que a gente sabe que a gente tem, além da nossa família de sangue, a nossa família espiritual. Então, apesar de assim, todas as vivências que eu participo mesmo, já com esse conhecimento, conheceu a pessoa naquele dia, descobriu o Kim e você começa a descobrir várias coisas em comum, sincronicidades, e a pessoa se torna já ali melhor amigo em pouco tempo. Sim. É muito rápido as conexões quando a gente está vivendo já nessa frequência da lei do tempo. E aí é a conexão daí para a vida, porque depois que você se conecta com a família de alma, a família estelar mesmo, porque isso realmente é um chamado para as pessoas que já estão despertando para essa família de alma, para viver o novo tempo. Então, aí é muita emoção. Bom, então vamos combinar que a gente Vamos deixa combinar. essas informações nos canais aí, Aham, todos nossos, sim. né? Porque a gente já está no nosso tempo, viu? Ah, É muito o rápido, tempo né? limiar, ele é muito rápido, mas Mas a gente deixou com certeza boas sementes, né? com certeza, Eu acho que tem muitas pessoas cansadas, né? muitos. E esse cansaço tem um porquê, né? Uhum. Mas também tem condições da gente viver este tempo sem sentir tanto peso e tanto cansaço. Sim. Né? É virar a chave, Isso né, das mesmo, frequências, virar a sair chave. do 1260, do calendário gregoriano, que é onde a matriz da humanidade ainda está vivenciando, que é o tempo que as pessoas estão competindo, estão fazendo guerras, tem pessoas passando Sim. fome Isso. e destruindo a natureza. E a lei do tempo, ela vem para trazer realmente a conexão com o tempo natural de cada um, que cada um tem o seu tempo, mas é um tempo divino, que é o tempo que as pessoas se comunicam telepaticamente por sincronicidades, vivem em cooperação, colaboração, vivem em abundância, com sentimentos mesmo de forma elevada, que tudo flui dimensão, né? de quinta dimensão, é a ponte. A lei do tempo e a representação da lei do tempo é o planeta Terra envolto pelas cores, as 7 cores do arco-íris, em formato toroidal, né? Que é um sistema que se retroalimenta. Então, que é a representação da noosfera, que é a consciência coletiva. Então, é exatamente esse momento de acessar, através da lei do tempo, essa ponte da quarta para a quinta dimensão e começar a viver o tempo de regeneração da quinta dimensão. Uau! Amado, mais uma vez gratidão, né? Pode já fazer um cartão Curitiba, Florianópolis, Agora a gente já está fazendo a ponte né? Floripa, porque você vai ter que vir aí mesmo. Curitiba, com certeza. Né? E quero dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Que seja muito bom essa abertura desse novo tempo para você e que vocês possam sentir essas transformações. Peço que quem nos segue, né, ou não nos segue, ative o sininho, se inscreva, porque isso ajuda um monte a gente a trazer outras pessoas maravilhosas como a gente trouxe hoje, tá bem? Então, como eu sempre digo, vamos despertar.